Quando alguém acima de 60 anos sente dor na coluna, a resposta mais comum que ele escuta é simples, quase automática. Isso é da idade, isso é assim mesmo. Esse é o primeiro erro. O segundo erro é o oposto. É olhar uma ressonância magnética e achar que a imagem sozinha decide todo o tratamento e que a pessoa é condicionada pelo exame. E entre esses dois extremos, a gente não pode banalizar a dor pelo envelhecimento ou ainda terceirizar a decisão para um exame, que é como se fosse uma fotografia. E é aí que nasce a maior parte dos problemas do tratamento da coluna. Então, vamos começar. Todo tecido vivo envelhece. Isso é biologia básica, não é uma opinião. O disco vertebral perde água ao longo do tempo e o osso muda sua densidade, a famosa osteoporose. A musculatura perde volume e também perde potência se não for estimulada. Se o músculo não estimulado, ele atrofia. E essas mudanças fazem parte da adaptação do corpo ao tempo. Elas não são automaticamente uma doença, elas são a nossa evolução do envelhecimento. Envelhecer não é necessidade de cirurgia. Degeneração é uma coisa esperada, já a incapacidade não. E aqui que está o ponto central e muitas vezes que se perde. O que define se alguém sofre ou não com essas mudanças não é o exame de imagem, é a capacidade funcional do corpo de se compensar, a autorregulação, a autorregeneração. E o nome disso é reserva funcional. Então, se nós temos dois pacientes que podem ter alterações muito parecidas na ressonância, mas um deles pode viver muito bem e outro pode sofrer intensamente. Um deles pode andar completamente normal e o outro não anda nada. A diferença raramente está no exame, está na reserva funcional, seja na musculatura, no tipo da genética, o metabolismo, até mesmo cognitivo, a interpretação deles sobre a doença. E é nesse ponto que o raciocínio médico costuma falhar. O primeiro erro clássico, que é o que eu chamo de erro da imagem dominante, é que a ressonância vira protagonista, sendo que a ressonância é o último que a gente vê. E o paciente vira apenas um figurante, ele vira só o portador do exame. E a gente vê exames feios em pessoas completamente assintomáticas, pessoas que estão bem. E exames discretos em pessoas com uma dor incapacitante que não conseguem nem levantar a perna. E ainda assim, muitos tratamentos continuam sendo guiados pela imagem, muito mais pela imagem do que pela função. E o segundo erro que a gente tem é o erro da casualidade simplista. Tem hérnia, logo a dor é da hérnia. Não, a hérnia de disco é uma coisa que pode acontecer em 25% da população. E a dor lombar raramente tem uma causa única, ela costuma ser uma sobreposição de fatores mecânicos, inflamatórios, neurais e em muitos casos centrais, ligados à forma como o sistema nervoso processa aquele estímulo. E reduzir tudo isso a uma estrutura específica é muito confortável e muito pragmático, mas quase sempre a lógica acaba dando errado. E o terceiro erro é o erro do tempo. Ou se opera cedo demais ou demora demais, por conta das nossas crenças limitantes. E os dois acabam custando caro. E aqui que entra o papel real do cirurgião de coluna. O cirurgião de coluna não é alguém que simplesmente opera, que faz a cirurgia. Não. É alguém que decide se, quando e por que se deve operar. O cirurgião de coluna é um maestro, onde a cirurgia é uma ferramenta extremamente poderosa, mas ela é irreversível. Depois que fez a cirurgia, não existe desfazer uma cirurgia. Então, é exatamente por isso que existe um critério maior de protocolos que qualquer outro tipo de tratamento. E eu logo, assim, vejo os pacientes com alterações importantes na coluna que nunca vão precisar de cirurgia, porque estão bem. E outros com exames menos chamativos, mas com uma perda significante da qualidade de vida, com uma perda funcional progressiva e que precisa ser resolvido isso logo. Então, a cirurgia bem indicada é libertadora, mas a cirurgia mal indicada vira um problema crônico. Então, a maior dificuldade é quando operar. E é para isso que a gente precisa sempre ir na consulta adequada. Já no paciente idoso, esse erro de interpretação costuma ser ainda mais evidente, pois o sistema oscila entre dois extremos igualmente ruins. De um lado, o medo excessivo, a ideia de que se fizer a cirurgia vai piorar, pois alguém é idoso demais para operar, sendo que isso é uma maior mentira, e isso muitas vezes não é prudência, é um abandono terapêutico disfarçado de cuidado. Do outro lado, uma pressa excessiva, vamos operar logo antes que piore. A gente não tem uma bola de cristal para ver isso. Sem avaliar fisiologia, contexto, expectativas, reserva funcional, não é milagre, não é adivinhação, existem protocolos. Logo, o ponto central é simples. Idade cronológica importa menos que idade biológica, funcional e cognitiva. E tratar todos os idosos como frágeis é um erro, e hoje a ideia de não é mais limite para nada. Ignorar particularidades do envelhecimento também é, pois muitas pessoas têm comorbidades que outras não têm. Muitas pessoas vivem à base de remédios e aí eles mantêm elas vivas, e outros não precisam. O que a gente precisa entender é isso. Envelhecer muda a coluna. E isso não é cirurgia, mas também não a proíbe. E a boa decisão nasce, então, da leitura correta do envelhecimento, não do medo dele. E a pergunta certa, aquela que devemos fazer, é nunca quantos anos você tem, é como essa coluna está funcionando hoje, dentro da sua vida e qual a sua expectativa em relação a ela. Bom, nos próximos vídeos, então, eu vou explicar para vocês como a dor surge, quando é tratar sem cirurgia uma inteligência clínica e quando operar uma responsabilidade médica, para tirar todas essas dúvidas sobre cirurgia ou não cirurgia. Porque na coluna, o erro mais caro não é a técnica, é o erro de decisão.